Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho Cristianismo e Política. Olha, meus amigos, o dia 7 de setembro é dia da população ir para as ruas. Por décadas, os esquerdas lutaram com as armas da mentira. Agora é hora de lutarmos a favor da verdade, mas com as armas da verdade. Vocês viram um vídeo em que Lula diz que esse eleito vai regular a imprensa e outro que vai dizer aos pastores para não falarem de política? O maior responsável pelo afundamento do nosso país diz que vai regular a imprensa se for eleito. Pensa que eu não quero que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. E o cara que tem o SBT, tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a primeira... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Tá? Tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que pode. E diz também que, se eleito, vai conversar com os pastores para eles não se meterem em política. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelas instituições brasileiras, eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre, eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro, enquanto eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel dele. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Não é se intrometer na política, porque isso não dá certo. Nem hoje, nem de ontem, nem antes de ontem. Lamentável é que tem cristão que concorda com Lula e vai votar nele caso seja candidato. Condenado com um acervo gigantesco de provas, e solto e elegível por uma corte superior, cujos membros usufruem do seu governo, o governo mais corrupto e degenerado da história do Brasil. Agora, a pergunta mais importante. Então, a Bíblia fala de política? Sim, ela fala e fala muito. O Senhor Yahvé formou um povo chamado hebreu, deu-lhe uma constituição federativa que é a lei do Sinai com as suas leis anexas, deu-lhe um território geográfico com 11 repúblicas e seus respectivos governantes. Tudo isso está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Josué. Tem o livro de Juízes, que conta quase 400 anos de história política do povo de Deus. Tem 2 livros chamados Crônicas e 2 chamados Reis, que contam os feitos e história dos reis da nação hebraica, tanto os reis na nação unida, quanto os reis na nação dividida. Tem 17 livros dos profetas que profetizavam para os governantes da nação hebraica e também de outras nações. Grandes heróis da fé foram políticos. José, filho de Jacó, foi governante no Egito. Davi foi governante na nação hebraica por 40 anos. Daniel foi político no Império Babilônico e Medo-Persa. E João Batista denunciou o pecado de um dos Herodes do seu tempo. Quase o capítulo 13 inteiro da carta de Paulo aos Romanos ensina sobre a relação do cristão com o Estado. Lucas usa boa parte do livro de Atos dos Apóstolos para descrever os conflitos entre os políticos da época e a igreja. Quem não quer os pastores ensinando sobre política são os progressistas, ímpios e tiranos. Lula, os progressistas e os tiranos não querem que os pastores ensinem às pessoas o que a Bíblia diz sobre política. Assim, fica fácil para eles enganá-las com as suas doutrinas e narrativas. A estratégia deles, nos últimos tempos, é passar a mensagem que os pastores que ensinam sobre políticas são interesseiros. Na minha igreja cristã evangélica, é proibido dar a palavra, o púlpito e o microfone a políticos. É proibido também fazer campanha para eles. Fazemos isto não porque somos apolíticos ou contra a política, pelo contrário,
é para que tenhamos autoridade para ensinar o que a Bíblia diz sobre política aos cristãos e não sejamos acusados e as pessoas estejam certas que não recebemos nada em troca. Em nossa igreja é proibido aceitar até mesmo um saco de cimento de políticos, justamente para termos a liberdade de ensinar sobre política à luz das Escrituras Sagradas. Portanto, Lula, se eleito ou não eleito, se acostume. Vamos ensinar os cristãos a jamais votar em políticos como você. Políticos a favor do aborto, contra a liberdade, contra a propriedade privada, a favor da libertinagem e da perversão sexual. Se este vídeo for útil para você, considere se inscrever no canal, deixar o sininho marcado na opção todas, deixar o seu comentário, até mesmo um comentário de apoio moral e o seu like. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.